Você provavelmente já viu uma fita de LED com um controle remoto como este aqui, não viu? Só que existem vários tipos e eu vou te mostrar aqui os mais utilizados na automação residencial. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, faça sua inscrição de uma vez. Você ajuda o canal e ainda vai ficar cada vez mais fera na automação residencial. Você já viu aqui no nosso vídeo anterior que controladores de fita de LED utilizam algum tipo de protocolo na entrada, né, para que possamos escolher então o brilho e a intensidade do brilho e também as cores. E na entrada desses controladores são utilizados os protocolos de comunicação. Por exemplo, o protocolo DMX, protocolo 0 a 10 volts, que é um protocolo analógico, protocolo infravermelho, Bluetooth, Zigbee e também Wi-Fi, que todo mundo já conhece. Na automação residencial, utilizamos principalmente os protocolos Zigbee e Wi-Fi, pela facilidade que a gente tem de controlar através do aplicativo, controlar por voz e agendamento de cenas, claro, além dos sensores. Tenho aqui um controlador RGB, esse modelo aqui é Wi-Fi, ok? Como todos os controladores, a saída dele vai gerar um sinal PWM para a gente ter aí a cor desejada. E a questão é, quantas fitas de LED que eu posso conectar aqui diretamente em um controlador desse tipo? E aí eu te respondo, depende da fita. Temos que verificar qual que é o tipo da fita, se é uma fita RGB, se é RGBW, a potência, a tensão, né, para a gente poder ver aqui a corrente que a fita vai consumir, para a gente verificar se o controlador está dentro dos parâmetros da fita de LED. Com essas informações, aí a gente vai poder determinar se vamos colocar a fita direto aqui no controlador ou se vamos utilizar um amplificador de sinal PWM entre a fita e o controlador. E agora, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é um controlador da Nova Digital. Ele pode ser utilizado com controle remoto e também pelo smartphone, através do aplicativo Tuya, o Smart Life. Vamos analisar as especificações aqui desse controlador. Tensão de entrada, 12 volts, então vai ser também a tensão de saída. Corrente mínima 1 ampere, corrente máxima 5 amperes. E aí é o seguinte, eu abri esse controlador, tá? Analisei o circuito, eu não usaria esse controlador aqui para mais do que 3 amperes, ok? Então, se eu quero que o meu controlador dure bastante tempo, eu vou utilizar o amplificador, mesmo que a minha fita de LED consuma uma corrente que o controlador suporta, né? Aqui ele diz que suporta até 5. A minha fita, na aula anterior, a gente viu que consumia 1,8 amperes. Mas eu não quero forçar o meu controlador. Vou deixar ele trabalhando frio, vou deixar o trabalho pesado aqui para o amplificador. Se ele queimar, R$15 no máximo. Esse aqui não. Então, vamos fazer aqui a montagem para você ver como que vai ficar a ligação da fita de LED com amplificadores. Então tem aqui a minha fonte, tenho aqui o controlador Wi-Fi e a fita de LED. Como a fita está dentro, né, o consumo dela em corrente está dentro do que o controlador suporta, então eu posso fazer a ligação direta sem problema nenhum, que é bem simples, né? Conecto aqui no conector P4 da fonte, venho aqui, ó, tem uma setinha, pego aqui a setinha deste conector com a setinha do outro conector e conecto. Tá pronto. Como esse controlador aqui é Wi-Fi, né, ele já está configurado aqui no aplicativo, então eu consigo fazer o ajuste das cores aqui pelo smartphone. Posso mudar as cores. Beleza, beleza. Vou mais para cá para ficar mais escuro.
Joia. E agora é o seguinte, vamos supor que eu queira economizar aqui, ó, né, aumentar a vida útil do meu controlador. Então eu vou tirar o meu controlador da fita de LED. Então vou colocar aqui o amplificador entre o controlador e a fita de LED. Também tem a marcação aqui com seta. Coloco na fita e coloco no amplificador. Prontinho. Só não ligou, né? Por que não ligou? Porque a gente vai precisar de mais uma fonte para esse amplificador. Então vou pegar mais uma fonte para esse amplificador. Vou ligar mais uma fonte aqui para esse amplificador. Ok. Ah, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que o meu controlador vai passar uma corrente muito baixinha. Ele não vai ser forçado por conta da corrente da fita. O trabalho pesado está sendo feito pelo amplificador. Então, fique tranquilo. Isso aqui, um amplificador, custa R$15, é muito barato. Claro, tem o preço da fonte? Tem, mas é melhor ainda assim. Posso usar uma fonte muito baratinha aqui para o controlador e a fonte de maior corrente. Essa fonte aqui está até superdimensionada para essa fita. Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui no quadro a forma correta de fazer o dimensionamento para que você não precise de exagerar na capacidade da fonte. Vamos aproveitar que a gente está ligado aqui e vamos fazer o seguinte. Eu quero ligar mais fitas. Estou aqui. Vou ligar mais uma fita. Vou ligar aqui direto aqui. Fita com fita, poderia? Vou mostrar para você o que vai acontecer quando você faz isso. Aí, ó, liguei direto o final de uma fita com o começo de outro. Vou ligar mais uma. Vou até desligar minha lâmpada. Essa aqui é a primeira fita. Consegue ver a segunda? A intensidade do brilho, como que já está? Consegue ver a terceira? Vamos ligar mais uma? Vamos, a fonte aguenta. A fonte não vai arriar, não. A gente pode ter outros problemas, menos da fonte. Aí, ó, 4 fitas ligadas, sem uso de amplificador. Tem um amplificador, o amplificador está vindo só na primeira. Vou apagar as luzes aqui para você ver a diferença no brilho. Olha a diferença que tá. Essa aqui é a primeira fita, a segunda, a terceira e a quarta. O que que acontece? A tensão no final de cada fita vai caindo, porque a gente não está usando amplificadores. Cai a tensão e cai a corrente também. E aí, você não vai conseguir ter fitas, por exemplo, em volta de uma sanca com o mesmo brilho. Então isso aqui acontece muito quando o instalador não utiliza um amplificador de fita de LED. Então, se precisa de um comprimento maior e estar com o mesmo brilho em todas essas fitas, a gente vai ter que usar amplificadores. Então vamos colocar mais amplificadores. E aí, ó, agora aqui é o resultado das 4 fitas com amplificadores. Todas as fitas com a mesma intensidade de brilho. Então aqui, ó, aqui na bancada fica difícil de ver como que são as conexões. Mas eu vou fazer o desenho aqui e aí você vai entender. Então agora vamos a pegar aqui essas ligações que foram feitas aqui
na bancada e vamos colocar no quadro para ficar mais fácil da gente entender. Vou desenhar aqui, ó, as 4 fitas de LED. Vamos supor que elas, né, são do mesmo tamanho aqui, 5 metros, né? Cada rolo tem 5 metros. Esses aqui são os amplificadores RGB, tá? Vou até anotar aqui. Amplificador. Aqui eu vou desenhar o controlador. Esse meu aqui é o Wi-Fi, mas se fosse Zigbee seria a mesma coisa. E agora eu vou desenhar as fontes. Ok. Então temos uma fonte para o controlador, uma fonte para cada kit amplificador mais fita. E aí, como que essa ligação deve ser feita? Então vai sair do controlador, vai para o amplificador, do amplificador vem para a fita. Saiu o final dessa fita, vai para o próximo amplificador, do amplificador volta para a segunda fita. E assim sucessivamente. E a alimentação vai sair da fonte e vai ligar em cada um do dispositivo aí. É claro, essa aqui é uma das abordagens possíveis. Qual é a outra abordagem? Primeiro eu vou explicar o que eu pensei para poder fazer desta forma, né? Que é a forma como está instalado aqui. Aqui cada fonte desta, ela tem a corrente que vai suprir a fita de LED, desta fita de LED. Então, cada fonte supre a sua fita de LED. Então, para cada rolo, eu preciso de uma fonte. Se minha fita de LED consome 2 amperes, o meu controlador ele tem que trabalhar com pelo menos 2 amperes e minha fita precisa de fornecer, vou colocar aqui 2 amperes, tá? Mas a gente aumenta 20% aqui nisso aqui. Então, se minha fita 2 amperes, amplificador 2 amperes, fonte 2 amperes. E vamos repetindo isso aqui. Beleza. E o meu Wi-Fi aqui? Não, aqui ó, eu vou ter uma fonte que vai alimentar somente esse módulo. Pode ser independente da corrente da fita, eu posso usar aqui ó, uma fonte aqui, ó, 12 volts, se a fita for de 12 volts, então uma fonte de 12 volts de 1 ampere aqui para o controlador. Independente se aqui vai consumir 2, 5, 10, 1000 amperes, tá? Essa fonte é somente para o controlador, seja Wi-Fi, seja Zigbee, o que for. Beleza, essa aqui é a primeira abordagem que a gente vai utilizar uma fonte, né, para cada fita. Então, fonte, amplificador, fita, fonte, amplificador, fita, fonte, amplificador, fita. Por aí vai. Aqui a gente tem, então, 4 seções de 5 metros, que daria, por exemplo, a gente colocar numa sanca, né, de 5 metros de lado. Então, 5, 5, 5, 5. 5 metros. Beleza. Qual que é a outra abordagem? Ao invés da gente utilizar uma fonte por kit desse aqui, a gente mudar. A gente utilizar uma fonte só para tudo. Então aqui nós vamos ter uma fonte aqui, ó, bem maior. E essa fonte vai alimentar todos os circuitos de amplificadores e fitas.
Agora, quando é nesse caso, esta fonte precisa suportar a corrente de todas essas fitas. Então vamos somar aí, ó, 2, 4, 6, 8 amperes. Essa fonte precisa de suportar, então, 8 amperes. Se a fita é de 12 volts, ela também vai ser de 12 volts. Beleza? Essa abordagem aqui funciona bem demais. Nesse caso, a fita aqui ela é de um consumo baixo. Mas se você tem, por exemplo, uma fita que consome, por exemplo, 6 amperes. Então 6 vezes 4, 24 amperes no total. Aí eu já vou te recomendar escolher uma fonte boa, e de preferência uma fonte que não tenha ventoinha, para não ficar fazendo ruído, principalmente se às vezes vai instalar numa sala de TV, num quarto, por aí vai, tá? Então a gente tem essas duas abordagens. Vimos aqui então uma fonte para cada rolo de fita de LED, né, de 5 metros, e vimos também uma fonte para alimentar todos os rolos de fita de LED, né? Então todos os segmentos aí de 5 metros. Tem uma outra abordagem que, ao invés de utilizar um amplificador para cada fita de LED, utiliza-se um amplificador para todas as fitas de LED. E aí, no caso de utilizarmos apenas um amplificador para todas as fitas de LED, teremos que ter um amplificador que vai suportar a corrente de todas as fitas. Só que nessa questão, nós vamos ter um trabalho a mais de fazer as extensões das fitas até o amplificador. Vou fazer o desenho aqui para você ver. Certo. Temos aqui então as fitas, amplificador PWM e a fonte. Então aqui vamos considerar apenas um amplificador e apenas uma fonte para alimentar todas as fitas de LED. Então como que vai ser a ligação? O sinal PWM vai sair do controlador, vai entrar no amplificador. E aí do amplificador vai ter uma saída para esta fita, para esta fita, para esta fita e para esta fita. O amplificador terá que suportar a corrente do total dessas correntes. Então, aqui no caso, uma corrente de pelo menos 8 amperes. Tensão de trabalho desse amplificador, a mesma tensão da fita. Se a fita aqui é de 12, o amplificador também tem que ser para 12 volts. Tem alguns amplificadores que trabalham com 12 ou 24. E a fonte, a mesma coisa. A fonte vai alimentar o amplificador, né, que vai alimentar as fitas. Então a fonte também vai ter que ser de pelo menos aí 8 amperes, com a saída também lá de 12 volts. Esta abordagem é muito utilizada, tá? Tem muito instalador que gosta de fazer a instalação desta forma. Não é uma abordagem que eu gosto muito por conta dessas extensões, tá, de cabo. Por quê? Para cada fita eu vou ter que fazer uma extensão. E aí como será essa extensão? O comprimento, né, vai ter que ser de onde vai ficar o amplificador até o local da fita. E aí vai ter que ser um cabo para o sinal do vermelho, um cabo para o sinal do azul, um cabo para o sinal do verde e um cabo para os 12 volts positivo. Então, para cada fita dessa tem que fazer uma extensão de 4 cabos. Isso aqui no caso da fita RGB. Se for RGBW, vai ter mais um cabo. Então aí serão 5. Se for RGBWW, 6 cabos. Ok? Por que eu não gosto muito aqui dessa abordagem? Tem alguns casos que a gente tem que usar, mas eu evito de utilizar. Primeiro, porque
já vou ter uma maior chance de mau contato aqui, de dar problema numa solda, tudo isso. Então, as coisas quanto mais simples, menos chance de dar problema. Isso vale para tudo. Quanto mais simples, menos chance de dar problema. E essa extensão, o ideal é que ela seja feita com cabos de seção maior do que o próprio cabinho que vem na fita. Então, usar cabo de, no mínimo, 1,5 milímetro, tá? Para que não tenhamos queda de tensão aqui no cabo, né? Porque o cabo tem uma resistência elétrica e tenha uma variação de cor, né? Principalmente nas fitas que estão mais distantes do amplificador. Então, sempre que eu posso, eu utilizo um amplificador para cada seção de fita, ao invés de usar um amplificador para todas as fitas. Agora, isso é uma questão de projeto pessoal, né? Tem projetista que prefere um amplificador para todas as fitas, tem projetista que prefere dividir o circuito. Eu prefiro dividir, mas aí fica a sua escolha. Tem um caso que a gente tem que usar a extensão da fita de LED RGB. E aí, vou te mostrar aqui um segredinho. Vamos supor que a gente tem um determinado painel, tá? Vamos supor um painel numa sala, tá? E a gente quer... Esse aqui é o painel, tá? E a gente quer uma fita de LED deste lado e uma fita de LED deste lado. E claro, a gente quer que essas fitas fiquem com a mesma cor, mesma intensidade de brilho. Então vou usar um controlador para acionar essas duas fitas. Uma abordagem que eu posso fazer é ter o controlador do lado de cá e também ter um amplificador do lado de cá para esta fita. E aí, para eu alimentar a outra fita, eu vou ter que fazer uma extensão. Recomendo muito que você coloque um outro amplificador do lado de cá, tá? Esses dois aqui são amplificadores, tanto esse quanto esse. Esses aqui são amplificadores, ok? E aí você vai colocar um amplificador do lado de cá, mais próximo do outro amplificador. E aí o cabo, a extensão, você vai sair do lado de cá e mandar para o outro lado, tá? Por que é melhor você fazer essa abordagem, tá? De deixar o amplificador aqui e não aqui. Pelo seguinte, quando você está amplificando, né, porque a ligação, né, se eu alimentei a fita pelo lado de cá, a saída da fita, vamos supor que seja desse lado, eu vou conectar aqui nesse outro amplificador, tá? Eu já vou mandar aqui na minha extensão RGB o sinal já amplificado. E se eu deixo para fazer o contrário, se eu deixo para colocar o amplificador do lado de cá, eu já tive uma queda de tensão aqui e o amplificador pode amplificar aquele sinal, mas pode dar uma diferença de intensidade de brilho deste lado para este lado. Então sempre coloque o amplificador antes da extensão. É muito melhor, porque você já manda o sinal já amplificado, beleza? E aí do lado de cá, pode ligar direto aí na fita de LED. E aí você vai conseguir fazer uma extensão e não vai ter diferença de brilho aqui entre essas duas fitas. Ok? E com esses vídeos aqui de fita de LED, deu para ter aqui uma
boa noção de como você faz a especificação dos equipamentos. É uma coisa muito simples para a gente que já está muito acostumado. Mas quem não está acostumado a fazer, né, esses cálculos, a pensar aqui como que vai fazer as ligações, de vez em quando esbarra e liga errado, ou compra a fonte, né, errada, ou até o amplificador. E esse amplificador aqui é muito barato, mas para que o seu projeto seja um projeto que vá durar muito tempo, sem ficar queimando o equipamento, eu recomendo que você utilize esse amplificador aqui baratinho somente em fitas de menor potência, até uns 36 watts. Se passar disso, coloque um amplificador que consegue trabalhar com uma corrente maior, tá? Para que seu sistema de fita de LED aí dure muitos e muitos anos, ok? Espero que você tenha gostado aqui de mais esse vídeo. Aguardo aqui a sua inscrição, se ainda não for inscrito aqui no canal, e até a próxima aula.